eu vou começar a explicar a partir daqui, que é identidade trigonométrica, porque vai cair essa fórmula e vai cair a lei do seno e do cosseno na prova. Então, vou começar a explicar a partir daqui. Identidade trigonométrica são essas duas formulazinhas aqui. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E o valor da tangente é esse seno de x, dividido pelo cosseno de x, sem ser ao quadrado. Nesse caso aqui não é ao quadrado, só aqui que é. Então, a gente vai fazer uma equaçãozinha de primeiro grau nessa daqui, porque o exercício vai dar o valor de um desses aqui, por exemplo, seno de x é igual a 0,4. Aí você só aplica na forma. Aqui o seno de x é ao quadrado, então 0,4 ao quadrado, mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. Aí a gente pega aqui, transforma o 0,4 ao quadrado, porque tem que ficar ao quadrado, fica 0,16. 4 vezes 4 é 16, então 0,4 ao quadrado é 0,16. Número não pode ficar com letra. Nesse caso aqui, essa aqui é a nossa incógnita, né, o x. A gente não tem o valor dele, então ele vai ficar isolado. E esse 0,4 ao quadrado passa para esse lado da equação junto com o 1. Então, fica cosseno ao quadrado de x, igual a 1 menos 0,16, que é esse aqui ao quadrado. Aí só faz a subtração, então vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 0,84. Aí a gente tem aqui ao quadrado, então vai ter que tirar a raiz desse número. Então fica cosseno de x é igual a raiz de 0,84. A conta fica aproximadamente 0,9. Esse aqui é o resultado final. Então, a gente descobriu o valor do cosseno de x. Agora, para a gente descobrir o valor da tangente, é com essa fórmula. Seno de x sobre cosseno de x. O seno, geralmente, esses exercícios aqui vai dar, vai pedir para você fazer essa conta e essa conta aqui. Aí, com base no que você descobriu aqui, você vai pôr aqui. Então, você não pode errar aqui, porque se você errar aqui, você erra automaticamente aqui também. Enfim. O valor para descobrir a tangente, a gente pega o valor do seno, que o exercício deu aqui, que era 0,4. Então, tangente igual a 0,4, dividido pelo valor do cosseno, que a gente descobriu aqui, 0,9, 0,4 sobre 0,9. Seno, cosseno, seno, cosseno. Só faz a divisão, fica que tangente de x é igual a 0,43. Pronto, acabou, é só isso. Aí agora isso daqui eu acho um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou tentar. Determinar a medida do seno e do cosseno de ângulos obtusos, que são ângulos maiores do que 90 graus. Nessa tabelinha aqui que a professora deu pra gente, deixa eu pegar aqui. Ela deu o valor do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 1 a 90. Só que tem exercícios que a gente vai ter que... Aqui, ó. A gente tem o ângulo, o seno, cosseno e tangente. Tem os valores de todos os ângulos. 45, daqui de 46 a 90. Então, a gente tem o valor do seno, do cosseno e da tangente de todos os ângulos que vão de 1 a 90. Mas tem exercício que pede o seno, cosseno ou tangente de ângulos que são maiores que 90. E não tem nessa tabela aqui, porque só vai até 90. Então, tem um macetinho pra gente descobrir o valor com ângulos obtusos, que são os maiores que 90 graus. Sempre vai utilizar a propriedade de ângulos suplementares, na qual a soma tem que dar 180 graus. Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, vou desenhar um triângulo aqui, não repara que tá torto, tá? Aí a gente tem esse ângulo aqui, esse aqui e esse aqui. Vamos chamar esse daqui de 30, esse aqui de, sei lá, 45. E aqui a gente vai ter o que a gente vai chamar de ângulo suplementar. Por quê? Esse ângulo aqui, esse todo, repara que ele é metade de um círculo. Um círculo tem 360 graus. Então, metade desse círculo vai ter 180 graus. Então, esse ângulo mais esse ângulo tem que dar 180. Entendeu? Se aqui é 45 e 35, a soma desses dois aqui é 75 graus. Então, esse daqui vai ter que ser,
180 menos 75. Por que eu tô fazendo isso daqui para descobrir esse ângulo aqui? Porque vai ter questão que você vai ter que descobrir um ângulo. Por exemplo, na lei do seno, que você vai... você tem que ter o lado e o ângulo correspondente a esse lado. Então, por exemplo, nesse triângulo aqui, o lado tá pedindo o valor de x. O x tá em relação a esse ângulo aqui. Se o x não tivesse aqui, ele estivesse aqui, por exemplo, você não tem esse valor desse ângulo. Então, você tem que descobrir ele, porque esse lado tá correspondendo a esse ângulo. Só que você não tem o valor desse ângulo. Você tem 60, 45, mas não tem desse aqui. Então, você vai ter que descobrir esse ângulo aqui. Dependendo do exercício, vai ter que fazer isso. Entendeu? Enfim. 180 menos 75 vai ficar... Isso aqui fica 7, isso aqui fica 10. Aqui fica 5, 7 menos 7, 0. Desce 1, 105. Então, isso daqui tem 105 graus. Só que você, às vezes, não vai ter o valor desse ângulo aqui. Por exemplo, vamos supor que você não tinha o valor de 30. Você não tem o valor de 30 aqui. E você não descobriu que é 105 ainda. Só que você tem esse valor aqui. Então, esse valor aqui, vamos colocar que é de 75 graus. Você vai pegar o 75, vai somar com 105, tem que dar 180, porque esse ângulo aqui é 180. É mais ou menos isso que você tem que fazer, entendeu? Tipo, não sei se tem algum exercício simples, teria que procurar. Peraí, deixa eu ver se eu acho um aqui. Peraí. Achei um, ó. Nesse triângulo aqui, você tem... O exercício deu o ângulo de 45 graus, só que ele não deu esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui eu que escrevi depois, tá? Então, ele deu o ângulo de 45 graus e fora do triângulo, aqui tem 150. Com base da propriedade dos ângulos suplementares, isso aqui é 180 graus. Só que se aqui tem 150, quanto falta para dar 180? Então, você faz o 180 menos o valor que você já tem, 150. Você vai ter 30 graus, que é o valor aqui. Por que você tem que descobrir esse lado aqui? Esse ângulo aqui? Porque tem esse valor nesse lado. E esse lado tá correspondendo a esse ângulo aqui. Esse lado tá pra cá, por exemplo, você pega o ângulo, você olha reto, dá nesse lado. Esse ângulo, você olha reto, dá nesse lado. Só que o exercício não deu o valor desse ângulo aqui. Então, você vai ter que descobrir. Com que propriedade dos ângulos suplementares, na qual esse mais esse é 180, entendeu? Então, é só isso. Agora, o seno de 120, por exemplo, vai ser o seno de 180 menos o 120. Ou seja, vai ser o seno de 60 graus, porque essa subtração dá 60. E 60 a gente tem na tabelinha aqui. Ó, 60, o seno é 0,866. 0,866, entendeu? Então, se der um ângulo que é maior do que 90, por exemplo, 120, você só faz o 180 daqui e subtrai o ângulo que te deram, que no caso vai ficar 180 menos 120, o valor é 60. E 60 a gente tem na tabela. Outro exemplo, 92. 92 não tem na tabela, é maior que 90. O que faz? Pega o 180, subtrai 92. Fica igual a 88. Só que nesse caso ele é o cosseno. Se fosse o seno, estaria pronto, só olhar aqui na tabela. Seno de 88, tá aqui, 0,999. Só que ele quer o cosseno. O cosseno, ele só tem um detalhezinho diferente do seno. O que acontece? Ele fica negativo. Aí, você só vai pegar o valor na tabelinha, no caso, cosseno de 88, 0,0, aqui ó, cosseno de 88, 0,035. 0,035, negativo. Por quê? Se a gente fizer um círculo aqui e faz os dois eixos, x e o y, o x é o cosseno, o y é o seno. Aqui a gente tem o ângulo de 90 graus, certo? Opa, desfocou? Foca, obrigada. O ângulo de 90 graus, então, tá aqui.
A gente sabe que daqui, que é o ponto 0, para cá, vão ser números positivos. Daqui, do 0 para cá, vão ser números negativos. Positivos também. Só que daqui para cá é negativo, daqui para cá é negativo também. E detalhe, ó, o ângulo de 92, por exemplo. Esse 90 tá aqui, esse aqui é o 92. Então, vamos colocar que esse daqui é de 92 graus. O 92, a angulação desse triângulo que formou aqui, ó, pode ver que formou um triângulo, entendeu? Com um ângulo de 92 graus, aqui. O lado dele ficou para a parte negativa. Só que aqui é o cosseno tá aqui também, e ele ficou na parte negativa. Por isso que fica negativo o cosseno. O seno fica normal, por exemplo. 120 graus, seno tá aqui, então vai ser, tipo, mais ou menos pra cá, uma coisa assim. Vai ser assim, ó, porque o seno tá em pé. Então, esse aqui, isso aqui. E faz um triângulo aqui, uns 120 graus de ângulo, entendeu? É mais ou menos isso. E fica, então, positivo, mas o cosseno, como ele engloba essa parte aqui, fica negativo. Aqui, ó, o cosseno no segundo quadrante é negativo. Por isso que fica negativo, tem que prestar atenção nisso daqui. Isso foi identidade trigonométrica. Aí tem os exercícios aqui. Vamos dar uma bisoiada. Aqui, ó. Considerando a propriedade de ângulos complementares, determine. Ângulo complementar é aquele lance de 180 menos o ângulo que te deram vai ser igual ao seno ou cosseno. Só que cosseno é sempre negativo. Tá pedindo aqui seno de 135. Você vai pegar, então, o 180, que é o valor desse ângulo aqui, foca. Obrigada. O valor desse ângulo aqui, isso aqui é igual a 180 graus. Então, você vai pegar o 180, subtrair o valor que te deram. Nesse caso, 135. Essa subtração dá 45 graus. O seno de 45 na tabela é 0,707. Só para confirmar, seno de 45, seno de 45, 0,707. 0,707. Só isso. Acabou. Vamos pro próximo. Seno de 104. 180 menos 104, 76. Na tabelinha, o seno de 76 é 0,97. Aqui tá pedindo cosseno de 150. Então, a gente faz a mesma coisa, 180 menos 150 dá 30. Só que cosseno é negativo, então, negativo menos o valor da tabela, 0,866. Pronto, acabou. Cosseno de 179, 180 menos 179 dá 1 grau. Cosseno de 1 grau é 1. Só que fica cosseno, então é menos 1. Só isso. Aí, aqui, determine o valor de seno de x, sabendo que cosseno de x é igual a 0,35. A gente vem aqui nessa coisinha. Lembra dessa fórmula aqui em cima que a gente fez primeiro? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente vai usar essa fórmula aqui. Ele deu o valor do cosseno, é 0,35. Então, aqui a gente faz a fórmula seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Substitui o valor que nos deram, que é cosseno de x, 0,35. Então, o cosseno está aqui, fica aqui, 0,35 ao quadrado, seno de x ao quadrado, mais 0,35 ao quadrado, igual a 1. Faz isso aqui ao quadrado, fica 0,120.225. Eu acho que você pode usar só até a segunda casa decimal, se você quiser. Eu não sei, mas eu usei os 4 números depois. Enfim, não vai dar errado. Aí, tá. Aqui a gente passou pra lá. No caso aqui, eu primeiro passei pra esse lado aqui, do lado 1, antes de colocar na potenciação. Mas não muda nada. Então, fica seno ao quadrado de x igual a 0,8775, que é o valor de 1 menos 0,1225. Que esse valor aqui é 0,35 ao quadrado. Depois, 1 menos esse valor dá isso aqui. Então, ficou que seno de x é igual a raiz de 0,8775. Por que raiz? Porque aqui está ao quadrado. Aqui está ao quadrado, então não tem mais nenhuma operação fazendo esse lado aqui. Você pega e vai passar a raiz desse número. Então, fica assim. A raiz dele é de aproximadamente 0,93. Pronto, descobriu o valor de seno. Agora, na 3, ele vai querer saber, ó,
A 3 vai ser um pouquinho... Pronto. A 3 é um pouquinho mais extensa. Por quê? Tá pedindo o valor da tangente, sabendo que o seno é 0,96. A gente tem o valor do seno, mas a gente quer saber o valor da tangente e, para isso, precisa do valor do cosseno também. Então, a gente vai ter que descobrir o valor do cosseno usando essa fórmula aqui. A gente tem o valor do seno, a gente quer saber o cosseno. Então, essa mesma conta a gente faz aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ele deu o valor do seno de x. Ó. Seno de x é 0,96. 0,96 ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. Esse valor ao quadrado fica 0,9216 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passa para lá subtraindo, então 1 menos esse valor aqui vai dar 0,0784. Passa a raiz desse número aqui, fica que cosseno de x é igual a 0,28. Agora, a gente usa essa fórmula aqui para descobrir a tangente. A gente tem o valor do seno, descobrimos o valor do cosseno. Então, a gente faz essa conta agora. O seno de x sobre o cosseno de x. O seno é 0,96, que o exercício deu aqui em cima. E o cosseno é 0,28, que a gente descobriu agora. Então, essa divisão vai dar aproximadamente 3,42. Então, a tangente é de aproximadamente 3,42. Identidade trigonométrica é isso. Acabou.